Ok, pessoal, então, alguém quer comentar aí algum aspecto, algum ponto? Parabéns, tá, meus, pela apresentação, obrigado aí pelo empenho, né? São capítulos curtos. Alguém quer contribuir aí com o capítulo? Esse ponto aqui, ele que até perpassou para ele é muito interessante, né? Olha só, ponto C. Questionar o caráter natural do fracasso generalizado dos alunos e alunas nas disciplinas científicas e as expectativas negativas que se derivam. Questionar o determinismo biológico, né? Alunos espertos e medíocres, e o sociológico. Nada pode ser feito com alunos marcados por meios culturalmente desfavorecidos. Então, é necessário ser consciente, né, em particular, de que se tem uma atitude diferente em relação aos alunos e alunas no que se refere à capacidade para as ciências. É preciso, a esse respeito, colocar em dúvida a suposta objetividade das avaliações. Então, gente, é como se fosse muito determinístico, né? Aí, essa concepção, e a gente ainda tem isso até hoje, de que existe um aluno ruim e existe um aluno bom. Olha, deixa eu falar uma coisa assim para vocês, galera. Lá em Conceição do Araguaia, não que aqui não tenha, tá? Não que em Bragança não tenha. Porque é difícil mensurar um pouco isso em tempo de pandemia. Nós temos alunos que numa disciplina minha que nunca apareceu na aula, né? Que nunca apareceu na aula. Oh, beleza, mas esse aluno não tem dados móveis, não tem internet, não tem. Se tu for ver as redes sociais, ele está lá, ativo nas redes sociais todo o tempo. Como é que a mesma internet que funciona para as redes sociais não funciona para as aulas, né? Ou então para atividades? Tem esse detalhe às vezes, né? Claro que não dá para generalizar, né, com toda a força, mas em maior ou em menor grau é possível a gente fazer uma análise como essa. Então, assim, tem alunos que ainda não que terminam uma disciplina e aí no final, olha como é, olha como é que é a coisa também, né? O cara espera terminar a disciplina todinha para conversar com o professor. Por que ele faz isso muitas das vezes, pessoal? Né? E aí é complicado, né? Quer dizer, se ele falar no meio do caminho, ele vai ter a concepção de que o professor, no meio do caminho, vai dar um trabalho para ele. E se ele falar no final do processo, professor, a disciplina acabou, mas eu não tinha internet, eu estava sem e tal, tudo mais. Aí ele acha que o professor precisa aprovar ele, porque ele estava sem internet, ele estava... Mas com a mesma internet que ele falou no final da disciplina, ele poderia ter falado no começo da disciplina também, ou no decorrer da disciplina, né? Sabia que ia ter a disciplina daquele modo, da forma remota. Então, assim, gente, é difícil mensurar, às vezes, um aluno, se ele realmente está numa situação social de vulnerabilidade, né, de dificuldade, ou se ele deu ali um jeitinho para poder fugir de algumas atividades, né? E aí chegar no final, acha que magicamente todas as coisas precisam ser resolvidas e não é assim. Então, salvo essas exceções que eu já vi em Bragança, que teve, alguns, né? Mas salvo isso, no geral, os alunos do ensino médio,
Eu gosto muito, eu acho alunos muito, muito, muito aplicados, muito interessados. Claro, tem dificuldades, mas são interessados. E aí, finalmente, eu vou adentrar. Lá em Sandraguá, eu tinha uma aluna, numa turma lá de primeiro ano, que chegava na aula, ela já estava com a cara desse tamanho, de mal-humorada, porque se achava desfavorecida intelectualmente, achava que não era para ela não queria estar ali, uma série de fatores, né? Gente, o que eu fiz? Aonde eu vejo essas objeções é aonde eu ataco, É, é claro que você precisa estar com um nível de maturidade, um nível de paciência, um nível, né, de muito alto, de paciência muito alto. E aí ele disse, que eu vou atacar. Comecei a atacar ali, toda vez que explicava era com ela. Eu explicava era com ele. Tal. Não era marcação, mas era porque eu percebi, e você precisa falar isso, né? O professor, no caso, precisa falar isso, olha, não é marcação, mas é onde eu percebo que precisa ser realizado um trabalho de engajamento. Foi. E não foi fácil. Gente, quando eu vejo esse aluno não começa a render, não começa a querer aprender, começa a querer se empenhar nas atividades e até mesmo se dar bem nas atividades, né? Então, milagrosamente ou não, porque tudo precisa de um trabalho, então não é milagrosamente, porque nunca, nunca mesmo vai acontecer se eu marginalizar aquele aluno ali. Mas, se eu entender que esse aluno precisa ser abraçado por um processo de incentivo, né, um incentivo psicológico, pedagógico, psicopedagógico, né, de empatia social, se eu não começar um trabalho nesse sentido, eu não vou romper com esse determinismo biológico, sociológico, de alunos espertos ou não inteligentes, ou alunos que têm as condições financeiras e por isso foi mais favorecido, que aluno em vulnerabilidade social que não foi favorecido. Então, se eu não pego essa ideia de senso comum, de classificação que a gente tem, e apenas classificar por classificar, e está tudo resolvido, e eu marginalizo esse e beneficio aquele aluno que é mais empenhado, se eu não rompo com isso, continuo marginalizando, né, por todo sempre aí o ensino. Pode falar, Elton. Naquela questão que você falou, né, que o aluno, às vezes, ele tem receio, né, de perguntar ao professor, seja antes ou depois da aula, se ele vê, né, que tem alguma dúvida, ele se resguarda porque, como o Paulo falou, é medo, né, de o professor responder para ele, né, que aquilo ali é óbvio, né, para ele, para os demais alunos. Então, é um pensamento típico, né, que a gente vê na educação básica pública, principalmente. Eu acredito que isso é um reflexo, né, da pedagogia tradicional, né, que é o tema que a gente vai abordar, que seria abordar hoje, mas não deu, né, devido ao que não tem internet, mas é bem interessante como é que tudo gira em torno dessa pedagogia, né, que é um reflexo porque o aluno ele tá acostumado, né, a estar lá no lugar dele, professor lá como detentor do conhecimento, e ele só vai absorver o conhecimento. Só que há uma grande dificuldade, né, do professor inovar, né, buscar outras metodologias, porque ele foi mudado, né, nessa perspectiva, né. A gente vai abordar que é um conhecimento que vai se reiterando, né. Ele teve uma formação nessa base aí tradicional, que o professor dele também tiveram, né, essa formação, então tudo vai
se intensificando e não tem, né, uma, como se diz, críticas em relação a essa pedagogia, né, de melhorar, né, tentar dar a esses docentes, somente na parte da formação, né, para que ele faça uma auto-reflexão, né, sobre as metodologias que ele está utilizando. Isso é bem evidente, né, na questão da rejeição, né, do modelo tradicional, né, que é mais presente na formação quando o professor está em formação. Por exemplo, quando ele está na universidade, que lá propõe que o ensino, né, de uma forma ideal, né, que o ensino tradicional ele é visto da pior forma possível, né, que lá quando ele está na formação, que trata, né, de uma educação bancária, né, que diante das outras formas, né, que são destacadas na didática, essa é a pior que tem, né, o ensino tradicional. Só que quando chega na prática, quando o professor ele vai para a parte da docência, não dá outra. Ele passa a seguir na linha que ele odiava, né? Ele falava que era que todos lá da teoria, né, emergente, contrariavam, né? Então é essa questão, que todos esses detalhes, essas características que a gente observa, né, na educação básica, por exemplo, é um reflexo, né, seja direto ou indiretamente, né, desse ensino tradicional. E dentro das situações, né, até tem uma contradição, né, que se ele é visto de forma tão ruim, realmente na parte da formação, né, por que ele ainda perdura até hoje, né? Porque ele domina, né, na parte do ensino. Então, esse é um questionamento que a gente vai tentar abordar amanhã. Professor? Ok, muito bem, muito bem, muito bem. É isso mesmo, tá? Gente, mais alguém quer acrescentar aí? Galera, hoje tava na aula do doutorado e aí eu apresentei lá o meu trabalho, né? Outros apresentaram também e tal. E aí, assim, uma colega lá, que está no mestrado, apresentou, gente, e ela deu muitas contribuições na área de pesquisa que ela realiza já há algum tempo, que é a parte de competências do ponto de vista competências científicas que o professor precisa ter, né? Pautadas aí na questão da BNCC e tal. Uma linha maravilhosa que ela pesquisa. E aí, o que foi que eu fiz? Eu já convidei ela para uma resenha aqui com a gente, né? Convidei ela para uma resenha aí, pessoal. Uma resenha assim, né? Um evento. A gente fazer algum evento. Eu vou trazer ela para esse evento. O nosso IFPA, tá? Então, ao longo desse semestre aí que vem, semestre letivo, a gente vai fazer um evento aí, tá? Mas por que eu tô falando isso para vocês? Porque quando você vai, vamos dizer assim, né, para a batalha, você vai para a guerra, você precisa ir com todas as habilidades possíveis para você ter uma experiência exitosa lá nessa guerra. Então, o guerreiro
precisa, né, ser muito bom com a lança, ser muito bom com a espada, ser bom de esquiva, saber se defender. É uma analogia meio esdrúxula aí, tá, pessoal? Mas foi a primeira que me veio aqui à cabeça também. E o trabalho docente ele não é diferente, né? Ele é nesse sentido também, de que você precisa vir com essas competências para dentro do locus do trabalho, que é uma sala de aula. Quanto mais a gente discutir isso aqui, mais interessante é. Então, por isso que esse livro ele é muito legal que a gente está lendo, e propostas também, como as que eu vi hoje, cara, ela deu um show, foi muito bacana. Propostas como ela defendeu hoje também é muito legal para vocês, tá, gente? Então, só já avisando que a gente vai ter um evento de física aí, e uma das convidadas será ela, ao longo desse semestre, no nosso ensino de física, tá? Gente, próxima dupla aí, então, apresentar. Quem é, então, a próxima dupla? O áudio tá saindo. Tá saindo de boa, mano. Uma vez que eu fui falar com esse na aula do livro, tava falando rádio. Então, vai trabalhar o capítulo 4, vai falar um pouco históricos e aprendizagem da é basicamente aquilo que está falando. Separei alguns tópicos, tá, incluir para debater um pouco, fazer algumas logo no início da própria tratando de matemática, às vezes a teoria é parte teórica, parte que vai chamar a atenção, acabam se a visão, a visão fala que às vezes falar assim altos é basicamente fácil. A gente lê e apontar quais são a hora de dar uma aula, às vezes na cabeça do para ele já tá rendendo, tá conseguindo tá trabalhando. Às vezes acaba tendo essa desconexão. Já foi falado agora há pouco ali pelo Elielto, o aluno ele sente esse receio de tá entendendo. Basicamente, está começando a entrar em outro. Mais à frente, vai o professor se duas imagens. Essa daqui foi na época estava no projeto do Fábio, que é o professor dos alunos, também estava em pegar os segundos. Realmente ele basicamente mais das formas
forma de é, não se aprofundava tanto para que aquilo ia servir. O que eu fazia era pegar o assunto, tá? Porque aquilo ia cair na prova. Tanto que chegou no ano, focaram tanto na questão do Enem, aprovar, bater, às vezes tu acaba saindo daquela tua imagem, focando em fazer basicamente. Acabava se tornando uma aula meio chata. Basicamente é mais a física. Tá? Falava só de física, cálculo e basicamente. Aí quando para ministrar essa palestra, ia pegar duas turmas, a turma falo e falo da turma. Só que só uma palavra. Aí as duas estavam querendo. Aí ele, não, agora servo aqui, tenho essa parte aqui está sendo projetado no quadro. Tava só com uma nessa hora aqui, as duas turmas resolveu pegar as duas tá no horário só. O espaço era pequeno, passa um pouco. A gente vai para esse espaço maior. Eu comecei a dar essa palestra. A palestra ela é pouco, eu acabei rápido, mas assim, como são etapas, cada etapa do a gente passa por astronomia, vai falar um pouco da história da falar um pouco esquecendo da física, passa um pouco da história, tofa um pouco, deixa de falar sobre lógicos, sobre a questão da vida, e acabou prendendo a atenção tanto que eu tinha aula com essas turmas, como a primeira turma dele já tinha acabado o horário, eles teriam aula de filosofia. Aí ele também, inclusive, não queriam ir. Aí o professor pegou, conversou com ele, esperou a turma para a turma. Essa brincadeira que é de 1 hora da tarde até 2, por exemplo, 2h30. A gente foi até 6 horas. Por quê? Para um aluno todo esse projeto internar, passar por vários palestras, isso acabou se tornando então acabou se tornando gostaram. Eu acabei usando o programa do Solar System, basicamente software e aquilo gastou mais e acaba tipo a mão acabou interrompendo aquele projeto de estava na aula, botava aquela fórmula, respondia o exercício. Por exemplo, a lei de quando ele vai falar sobre a lei de estava potência, estava resistente. Aí ele tipo a corrente básica. Então, esse é um do a teoria da imagem para quando ele leva a teoria além das fórmulas, acaba despertando às vezes falar como foi no caso, porque essa aproximação um aluno e outro uma certa
aqui também um canal Física falar sobre a aprendizagem a partir de situações problemáticas. Falado anterior. Às vezes só vê a fórmula, só que tu não sabe para que serve, tá ou não. É bom, não. Esse cara, além dele trazer os assuntos, ele vai dizer a física presente. Por exemplo, tá lá no segundo. Eu só lembro de aquela fórmula, a fórmula fundamental da ondulatória. Só que bora pegar a física. Eu comprei da luz visível. Consegui relacionar a biologia com a física, tá vivendo, acaba se tornando atrativo. Tá fugindo do assunto, tá apenas pegando esse assunto, mostrando a teoria. Essa disciplina não é, ela tá ligada com a biologia, ela tá ligada com a falar por exemplo, a gente passa, aí vai pro texto, vai ver toda aquela fórmula lá do capacitor. Só que serve médio número, como foi mais voltado para estava tão preocupado com a questão, mas quando ele acabava falando sobre, acabou relacionando com as práticas. Essa aula se tornou, acabou se tornando, porque aqui no telefone, eu usava o telefone, carregador, usava o carregador. Então é importante prática. Vai falar de circuito. Quais seriam as seguranças a ouvir dados dadas por fone de carregador dado. Então, em focar tanto em fórmula em prova, mostra para eles há um certo alunos já chegou um adolescente quase para ficar 1 hora, 2, somente no telefone. É um problema cada trabalho. Então, às vezes, elas são realmente válidas na aula porque tá trazendo a atenção do aluno, está dizendo basicamente fazendo está acostumado o aluno basicamente colocar só uma fórmula no quadro, ele resolver a questão. Aí ele ganha na prova, ele vai fazer a prova dele, e a prova dele é exatamente para fazer a questão. O professor deve deve tornar a sua atenção para ter, porque às vezes não só o professor ele está ensinando, mas como ele trazer da forma para estar aproximando aluno, vai dizer uma mínima da história seria um pouco
chegar direto, por exemplo, eu queria chegar na lei de gravitação. Para falar de gravitação, falar um pouco, explicar o que foi, tá? Trata apenas basicamente uma palestra, esse diálogo, vai conversando, vai mostrando. Só que eu vou colocar entre aspas, porque às vezes falando, falando do assunto, aí já passa para a vida dele, passa para a família, depois com 30 minutos já está falando, já está totalmente, acaba fugindo da atenção. Voltar ali, vai brincar, a atenção. Então, mais abaixo, vai debater sobre alguns quadros, qual vai continuar. Pode desligar. Boa noite, pessoal. Só avisando, tá? Porque se eu tossir é porque eu tô meio ruim aqui da pequena gripe, tá? Só avisando vocês. Bem, como o Fabrício falou, né? Esses pontos importantes que o texto traz, esse quadro ele vem trazendo justamente o que esses pontos abordam, né? O como que vem crescendo esses pontos na questão de aquisição do conhecimento do professor com relação à aprendizagem, entendeu? Ao ensino de ciências. E aí, na, na primeira, como é que eu posso dizer? No primeiro título aí, né, desse quadro, ele fala o seguinte: reconhecer a existência de concepções espontâneas e sua origem, diferente de ser substituídos por conhecimentos científicos, senão mediante uma mudança conceitual e metodológica. Essa concepção espontânea é você trazer para o aluno, como eu falei alguns dias atrás, uma linguagem mais acessível a ele. A gente sabe que se nós formos botar em peso hoje, as escolas que mais formam alunos que têm linguagem técnica de um conhecimento científico, de alguma área, é muito diferente da realidade de um aluno que vem de uma escola pública, do ensino fundamental, para pegar de cara logo um ensino médio, na qual tem física, química e biologia, né? Áreas da ciência, a matemática. E aí, como a problemática de alguns professores é trazer, já justo na sua primeira aula, com uma turma que está sendo nova, algo que eles nunca viram, algo que não é espontâneo para eles. Você vai trazer algo científico. O Albert Einstein, não, o Augusto Cury, né? Esse autor, ele tem uma frase dele que eu li num livro, eu não estou lembrado qual o nome, mas ele fala o seguinte: nós ensinamos sobre espaços intocáveis até o momento e sobre objetos que nós não conseguimos ver a olho nu, mas nós não ensinamos o maior campo onde nós temos contato, que é a mente. Não é exatamente essa frase que ele fala, mas vou dizer, uma paráfrase dessa citação dele. É justamente isso que ele vem trazendo. Como é que eu vou ensinar um aluno algo que ele nunca viu, algo que não é espontâneo no dia a dia dele, algo que praticamente ele não tem o contato? E é isso que esse conhecimento, essa aprendizagem, né, sobre o ensino de ciências, é, esse tópico, né, do livro, ele vem trazendo. É o professor mudar o papel dele para se adequar ao aluno, entendeu? E não adequar o aluno já para ele ser cientista logo de cara, porque a gente não sabe as demandas que foram pedidas para ele no ensino fundamental, nós não sabemos como foi, né, principalmente no tempo de pandemia, não é isso? E aí, no item B do quadro, ele diz o seguinte: saber que os alunos aprendem significativamente construindo conhecimentos, o que exige aproximar a aprendizagem das ciências às características do trabalho científico. Quando você começa a instigar o aluno, por exemplo, a ele pensar, por exemplo, como um
um filósofo, ou então um físico antigo, você começa a mostrar para ele a forma que os caras começaram a pensar para chegar em determinadas concepções científicas. É isso que essa parte vem trazendo. Você tem que mostrar ao aluno que a forma de pensar, a forma de chegar naquele conhecimento científico, naquela característica dita daquele conhecimento científico, simplesmente passou por um momento informal, um momento onde foi um pensamento, né, alguma coisa do tipo, que estava presente no dia a dia dessas pessoas. O tópico C diz o seguinte: saber que os conhecimentos são respostas a questões, o que implica propor a aprendizagem a partir de situações e problemas de interesse para o aluno. A gente traz esse tópico aí, e eu já vou logo relacionar com um TCC que eu e o Fabrício nós vimos, da Tandri. Não sei se vocês conhecem. Ela também fez física. A Tandri trazia o uso do FET física no ensino de energia mecânica, né? Conservação de energia. Ela trazia o FET física com esse reforço por ensino dela. Aí ela trouxe tudinho e mostrou uma rampa de skate. A primeira coisa que a professora Nívia parabenizou demais, o trabalho dela foi excelente, mas ela perguntou o seguinte: Tandri, você foi atrás de saber se em Bragança tem rampas de skate? E ela disse que não. Ela não tirou foto de nenhuma rampa para mostrar previamente para os alunos. Ou seja, você quer ensinar algo que não está acessível aos alunos. Você quer mostrar um problema para eles que eles não têm acesso. E aí, o que foi que ela propôs? Ela disse, olha, nesse caso, verifique se o município tem essa rampa de skate, porque você trazendo, você mostra para eles que está próximo deles, está próximo da realidade, não é algo inatingível, né? Mostrando essas situações, problemas. E aí, no tópico D, diz o seguinte: conhecer o caráter social da construção de conhecimento científico e saber organizar a aprendizagem de forma consequente. Ou seja, mostra para o aluno que a partir daquela análise dele, a partir daquela análise informal dele, ele pode chegar a um conhecimento científico. Não é porque ele tem um vocabulário pobre em palavras, vamos dizer assim, entre aspas, ditas difíceis, né? Não é porque ele não sabe ciência no ensino fundamental dele, que ele não pode ter como uma consequência produzir algo em sala de aula que seja de cunho científico. Tanto que no livro do Augusto Cury, o que é que ele menciona? Que antes dele ser médico, o ensino médio dele, as aulas dele foram péssimas. Ele era um aluno ruim, que tirava notas baixas. E quando ele chegou no terceiro ano dele, foi que ele mencionou que ele queria ser médico. A turma riu dele, né? Com um histórico desse, né? Hoje, se nós ouvíssemos isso, eu garanto que a maioria aqui iria pensar que realmente era brincadeira, né? Mas o que foi que ele fez? Ele mostrou o seguinte, que não é porque você tem um histórico que não está a seu favor, que você não pode conseguir atingir algo que exige um esforço. Foi aí que ele falou que no terceiro ano ele se esforçou demais e conseguiu passar na faculdade de medicina. É isso que mostra esse tópico D. É você ver a realidade do aluno, mas mostrar para ele que ele também é capaz de saber produzir essa espécie de conhecimentos. No tópico E, conhecer a importância que possui na aprendizagem de ciência, isto é, na construção de conhecimentos científicos, o ambiente da sala de aula e das escolas, das expectativas do professor, seu comportamento pessoal e com o projeto dos alunos. O que é que menciona aqui? O que já foi falado, por exemplo, na parte do Vitor e do Ivan. O professor chega para dar uma aula, ele se importa com ele, mas não com o aluno. É a partir desse momento que você tem que entender esse aluno, ver qual é o motivo dele estar sendo, por exemplo, ruim em sala, ver qual é o motivo do desinteresse dele. Tudo isso envolve
uma parte psicopedagógica do ensino, que é justamente você se preocupar com o aluno, saber se ele está passando por alguma dificuldade, porque às vezes ele está, como é que eu posso dizer, somente com o psicológico abalado, mas ele é um bom aluno. Mas como você não dá atenção, esse psicológico ele começa a virar uma bola de neve. E isso começa a refletir nas salas, começa a refletir nas aulas dele. Como é que ele vai ser um aluno que vai ter um incentivo se ele vê que durante a caminhada dele ele está só, como diz a expressão, ladeira abaixo, não é isso? Bem, galera, é isso que eu tinha para falar para vocês, viu? Obrigado. Opa, Tá projetado, sim, sim. tá com essa. Tá. Quando se trata do a, a emenda cálculo, vai ver, é, vai ver óptica ali toda uma parte do parte ele, mas não o aluno tático a física vai ver a variado, gravitação, assunto realmente assim trabalhar deve buscar realmente trago a atenção trazer para a prática com aciona assunto vai ver está passando quer calcular por exemplo está construindo a mínima vai utilizar aqui tal aí tu delta S delta T cal tu vai ter uma aí através pode calcular o tempo e a distância forma está relacionando fazendo linearidade tá indo porque não vai ser vai estar demonstrando é, tava aí o professor da aula o aluno está aí por aí foi estar passando tá basicamente estava em cima estava acaba te dá tanto cara na ela disciplina das outras então nós, Tudo bem, pessoal. Então,
Parabéns, tá, pela apresentação. Excelente.